Ninguém quer ir para a prisão, mas os lugares que você está prestes a conhecer são tão brutais e assustadores que é difícil acreditar que ainda existam nos dias de hoje. Alguns punem gerações inteiras de uma mesma família por causa de um único crime. Outros nem sequer têm agentes penitenciários, deixando os próprios presos no controle absoluto de tudo. E é justamente com uma prisão desse tipo que começamos. O complexo penitenciário de La Sabaneta, na Venezuela. Ali a rotina não era controlada pelos agentes, mas pelos próprios detentos. Quem fosse jogado naquele lugar precisava aprender rapidamente a se impor e a seguir as regras estabelecidas pelos outros presos. Caso contrário, sua vida atrás das grades se transformaria em um verdadeiro inferno. Mais de 3.000 criminosos perigosos viviam amontoados em condições extremas. Por isso, é fácil imaginar como o ambiente era tenso e como os confrontos violentos aconteciam com frequência. O lugar era tão perigoso que nem os agentes se arriscavam a entrar. Em vez disso, eles patrulhavam apenas os muros externos, com os rifles apontados para qualquer um que tentasse fugir. O que acontecia lá dentro não parecia importar. Os agentes não decidiam onde cada preso dormia, como a comida era distribuída, nem que tipos de acordos eram feitos entre os detentos. Mas afinal, como era viver dentro de uma prisão assim? Como não havia agentes circulando pelo interior do complexo, a vida ali era completamente diferente da rotina de um presídio comum. Os presos conseguiam contrabandear praticamente qualquer coisa. Quase todos tinham acesso a bebidas alcoólicas ou drogas e muitos chegavam a andar armados. Mesmo assim, La Sabaneta não era um lugar completamente sem regras, porque o presídio tinha seu próprio chefe. Ele não era diretor nem agente penitenciário, era apenas outro detento, que havia conquistado o poder à força e assumido o controle do complexo. Esse homem obrigava os outros presos a pagar regularmente por proteção. A cobrança era feita todas as semanas, e quem não tivesse dinheiro normalmente era espancado ou até morto. Mas o chefe da prisão não era a única ameaça dentro de La Sabaneta. Detentos eram assassinados constantemente em brigas por comida, dinheiro ou espaço para dormir. E em um presídio da Califórnia, acontece exatamente o contrário. A penitenciária estadual de Pelican Bay foi construída com base em uma disciplina rígida e na separação total entre os detentos. Trata-se de uma unidade do tipo Supermax com o mais alto nível de segurança possível. O que torna Pelican Bay tão perturbadora é o isolamento extremo ao qual os presos são submetidos. Eles passam até 23 horas por dia completamente sozinhos, em celas individuais, com isolamento acústico, construídas com concreto maciço. Não há janelas e nem qualquer visão do céu ou da natureza. Ironicamente, o presídio é cercado por uma paisagem belíssima. Uma vez por dia, os detentos podem passar cerca de 1 hora sozinhos em um pequeno pátio de concreto cercado por muros altos. Fora isso, praticamente não veem nada, nem mesmo os outros presos. O único contato humano que tem é com os agentes penitenciários. E, para muitos, essa realidade continuará até o dia da morte, já que a maioria é considerada extremamente perigosa e cumpre prisão perpétua. Essas pessoas passam o restante da vida confinadas em um espaço de apenas 7 metros quadrados. Elas não saem da cela nem para usar o banheiro, nem para comer. Tudo acontece ali dentro. A comida também é servida sem talheres, obrigando os presos a comer tudo com as próprias mãos. Condições como essas levam muitos detentos ao limite da sanidade. Alguns afirmam que sua visão piorou depois de anos sem iluminação adequada. Outros dizem ter desenvolvido asma crônica por nunca respirarem ar fresco. Em momentos de desespero, alguns presos atacam os agentes com urina ou fezes. Outros tentam manter a mente ativa lendo livros ou aprendendo novos idiomas. Diferentemente do que acontece em Pelican Bay, em uma prisão da Coreia do Norte, não havia sequer tempo para sentir tédio. Não porque a vida fosse variada, mas porque os detentos eram obrigados a trabalhar sem descanso. O chamado Campo 22, em Horiong, não era uma prisão no sentido tradicional.
Parecia mais um campo de concentração moderno, onde os prisioneiros eram forçados a trabalhar até a exaustão todos os dias, sem qualquer chance de um dia serem libertados. Eles trabalhavam em minas, plantações e fábricas. Quem desabasse de cansaço era punido. Alguns presos chegavam a ser executados em público, mas o que tornava o campo especialmente assustador era o fato de ele não aprisionar apenas indivíduos. Famílias inteiras eram levadas para lá, incluindo crianças e idosos. Se uma única pessoa fosse acusada de se opor ao regime, as autoridades frequentemente prendiam também toda a sua família, incluindo parentes mais distantes. O campo continuou em funcionamento nos anos 2000 e era considerado o campo de prisioneiros políticos mais brutal do país. Quem era enviado para lá não tinha direito a julgamento, não recebia uma sentença com prazo definido e não tinha qualquer esperança de liberdade. A próxima prisão da lista já parece uma ameaça apenas pelo nome. Alligator Alcatraz, ou Alcatraz dos Jacarés, foi construída em julho de 2025, no coração dos pântanos dos Everglades, na Flórida, completamente isolada das comunidades mais próximas. O nome foi escolhido de propósito para intimidar. Ele faz referência à grande quantidade de jacarés que vivem na região ao redor do centro de detenção. Isso significa que qualquer pessoa que tente fugir corre um sério risco de encontrar um desses animais pelo caminho. Também não é por acaso que o local recebeu um nome inspirado na famosa prisão de Alcatraz, que funcionava em uma ilha próxima a São Francisco. Alcatraz era considerada uma prisão de onde era praticamente impossível escapar e ficou conhecida por suas condições extremamente severas. Alligator Alcatraz também foi acusada de submeter os detentos a tratamentos profundamente desumanos. Quase não há chuveiros em condições adequadas, insetos e outras pragas circulam por toda a parte, e há relatos de que fezes vazam dos vasos sanitários para as áreas onde os presos dormem. As luzes permanecem acesas 24 horas por dia e não existe qualquer privacidade. Também surgiram relatos de pessoas mantidas algemadas durante longos períodos ou trancadas como forma de punição. Em alguns casos, elas teriam permanecido assim por horas, expostas ao tempo e com pouquíssima água. Mas talvez o aspecto mais incomum desse lugar seja o perfil das pessoas mantidas ali. Não se trata de assassinos nem de criminosos perigosos. São imigrantes sem documentos que viviam nos Estados Unidos. The facility will house some of the most menacing migrants, some of the most vicious people on the planet. Pouco antes da inauguração de Alligator Alcatraz, Trump visitou pessoalmente o local e falou com entusiasmo sobre as instalações. A situação fica ainda mais sombria quando deixamos os Estados Unidos e seguimos para a América Central, mais especificamente para o CECOT, em Tecoluca, El Salvador. As pessoas presas ali são integrantes de gangues que aterrorizaram o país durante anos e cometeram inúmeros assassinatos por encomenda. Elas faziam parte de organizações criminosas que contribuíram para transformar El Salvador no país com a maior taxa de homicídios do mundo. Como resposta, o governo pretende manter muitos desses criminosos presos pelo resto da vida. As condições dentro do CECOT são frequentemente descritas como infernais, porque os detentos são submetidos a uma rotina que elimina praticamente toda a dignidade humana. 80 presos dividem cada cela coletiva, onde há pouco mais do que fileiras de beliches de metal. Não existem colchões nem cobertores. Os detentos precisam usar o banheiro diante de todos os outros, porque não há banheiros de verdade. Existem apenas 2 vasos sanitários e algumas pias completamente expostos. Os presos passam quase o dia inteiro dentro dessas celas, que na prática mais parecem jaulas. Eles só podem ir ao corredor durante 30 minutos por dia para fazer alguns exercícios, sempre sob vigilância rigorosa. Mas talvez a pior parte seja o fato de integrantes de gangues rivais serem obrigados a viver juntos. Isso significa que os detentos ficam cercados por pessoas que antes consideravam inimigos mortais. Não existe qualquer possibilidade de fuga. Muitos foram condenados a várias centenas de anos de prisão e morrerão atrás dos muros do CECOT sem nunca mais ver o mundo exterior. Não há dúvida de que esse presídio é perturbador, mas o próximo representa o extremo oposto. A prisão de Bastøy, na Noruega, abriga alguns dos condenados pelos crimes mais graves do país.
Mesmo assim, suas condições de vida são surpreendentemente confortáveis. Nessa ilha ao sul de Oslo, os detentos vivem mais como estudantes em um acampamento de verão do que como prisioneiros. Não existem muros, há pouquíssimas regras e os agentes não carregam armas. O mar ao redor da ilha funciona na prática, como a cerca da prisão. A vida ali é tão confortável que a maioria dos presos nem sequer pensa em tentar fugir. Eles vivem em pequenas comunidades e cada detento tem seu próprio quarto, equipado até mesmo com piso aquecido. Os presos podem levar quantos objetos pessoais quiserem. Alguns têm computadores e acesso à internet. Desde que retornem no horário determinado, eles podem circular livremente pela ilha sem serem seguidos. Também têm acesso a atividades recreativas, como tênis e passeios a cavalo. Por mais estranho que esse sistema pareça, tudo indica que ele funciona, porque a Noruega possui uma das menores taxas de reincidência criminal do mundo. Desse paraíso penitenciário, seguimos agora para uma cadeia instalada em um dos ambientes mais hostis que se pode imaginar: o escaldante deserto do Arizona. Perto de Phoenix, ficava a Tent City Jail, uma prisão que chegou a abrigar até 12 mil detentos. Todos os dias, os presos eram expostos a temperaturas insuportáveis, porque não viviam atrás de paredes de concreto, como seria de se esperar. Em vez disso, eram alojados em tendas montadas diretamente sob o sol do deserto. Durante o verão, a temperatura externa podia se aproximar dos 50 graus Celsius. Dentro das tendas, o calor acumulado fazia a temperatura ultrapassar os 60 graus. Em condições assim, os detentos mal conseguiam fazer outra coisa além de permanecer imóveis sobre seus beliches enferrujados. Mas o calor não era a única forma de sofrimento. Os presos também eram obrigados com frequência a trabalhar acorrentados uns aos outros. Eles eram colocados em fila, presos por correntes e forçados a realizar serviços de jardinagem ou outras tarefas semelhantes em grupo. Essa prática teve origem na época da escravidão. O trabalho era realizado de propósito em locais públicos para que os detentos fossem exibidos e humilhados diante de outras pessoas. Para humilhar ainda mais os homens, eles eram obrigados a usar cuecas cor-de-rosa e uniformes listrados. Tudo naquele lugar havia sido pensado para tornar a vida na prisão o mais difícil e degradante possível. A Tent City Jail acabou sendo fechada em 2017, porque suas condições eram consideradas desumanas. Mas o que acontecia dentro da prisão de Sednaya, na Síria, era ainda mais terrível. Ela foi considerada uma das prisões mais cruéis da história moderna. O regime de Assad não utilizava Sednaya como uma prisão comum, mas como uma máquina de tortura e extermínio. Os detentos eram proibidos de falar, tossir ou produzir qualquer tipo de som. Quem desobedecesse era castigado. Os guardas usavam deliberadamente a escuridão total, a fome e o isolamento para destruir psicologicamente os prisioneiros. Eles também eram submetidos a formas grotescas de tortura. Alguns detentos, por exemplo, eram obrigados a permanecer durante horas em posições de estresse, que provocavam dores insuportáveis. Execuções em massa aconteciam frequentemente à noite, de modo que os outros prisioneiros pudessem ouvir tudo, mas sem enxergar o que estava acontecendo. Assim, os detentos viviam se perguntando se seriam os próximos. Por isso, Sednaya era muito mais do que uma prisão. Era um lugar onde seres humanos eram destruídos de forma sistemática. E você, o que achou dessas prisões assustadoras? Conte nos comentários qual desses sistemas penitenciários mais te chocou. Queremos muito saber a sua opinião.